Vamos falar um pouco sobre o conflito entre Israel e Palestina. Lembrando que o termo Palestina não aparece na Bíblia hebraica e nem nos escritos nazarenos, termo que você conhece vulgarmente como Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. O termo comumente aceito para a pesquisa arqueológica conduzida no Levante Meridional é a arqueologia sírio-palestina, ou simplesmente Palestina. Embora o termo seja usado com referência à antiga Palestina, esse nome nunca foi usado nas escrituras para determinar o lugar onde os antigos hebreus se estabeleceram, a terra de Canaã. O único uso do termo Palestina pode ser encontrado numa antiga versão inglesa da Bíblia King James. E ele está no livro profético de Joel, capítulo de número 3, versículo de número 4. O versículo descreve a planície costeira filisteia e a versão KJV traduz Palestina para o termo hebraico Peleshet, usado cerca de 250 vezes na Bíblia hebraica para nomear a Filistia ou os filisteus. Da mesma forma, o termo palestino não é usado na Bíblia hebraica para designar o grupo de povos antigos que descenderam de Abraão, que são hebreus, israelitas, judeus e ismaelitas. Na Bíblia hebraica, os termos hebraicos usados para descrever a região que abrangia os locais geográficos a leste e a oeste do Rio Jordão, incluindo a parte inferior da Síria, são Eretz Israel, ou Terra de Israel, ou ainda apenas Israel. Essa é a mesma designação que foi previamente identificada como a terra de Canaã, dada a Israel como uma possessão eterna pelo próprio Deus. Essa terra da promessa foi definida geograficamente em vários textos bíblicos. E hoje essa região está dividida em Israel, na Cisjordânia, Judeia e Samaria, que são os termos bíblicos. No reino Hashemita da Jordânia, no Líbano e em partes da Síria, embora publicações façam referência à Palestina no tempo de Yeshua. O uso pelos escritos nazarenos segue o Tanar, a Bíblia hebraica. A terra onde Yeshua viveu é mencionada no Novo Testamento grego, simplesmente como a terra de Israel. E você pode conferir no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 2, versículo 20 ao 21, e também o capítulo de número 10 e 23. Um derivado do nome Palestina aparece pela primeira vez na literatura grega no século V antes da Era Comum, quando o historiador Heródoto chamou a área de Palestine. Provavelmente esse era um termo usado pelos egípcios para descreverem a terra que ficava no nordeste do Egito, que era a terra de Mitzraim. No entanto, o uso clássico do termo Palestina surgiu de fontes romanas, como resultado da mudança feita pelo imperador Adriano, Judeia e Galileia para Palestina e o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina em 35 depois de Cristo. O objetivo era minimizar a identificação judaica com a terra de Israel como uma medida punitiva contra os judeus que organizaram a segunda revolta judaica. Essencialmente, Adriano usou o nome dos antigos inimigos de Israel, que eram os filisteus. Latinizou esse nome para Palestina e o aplicou à terra de Israel. Com esse ato, ele esperava apagar o nome de Israel da memória histórica da população mundial. Isso também pode ter sido um ato de helenização, que era uma abominação para os judeus religiosos e nacionalistas, porque os filisteus se originaram e foram expulsos das ilhas gregas do Mar Egeu. Já o termo Palestina entrou na linguagem cristã através dos escritos de Eusébio, o bispo favorecido pelo imperador romano Constantino, que viveram ali no século IV depois da Era Comum. Eusébio rejeitou o nome de Aélia para Jerusalém, porque considerava que Jerusalém era uma cidade cristã, mas aceitou o termo Palestina para Israel,
em conformidade com a política antijudaica de Constantino, que era um antissemita. Essa nomenclatura foi então assimilada no vocabulário cristão à medida que o Império Bizantino estava sendo estabelecido e o seu uso prosseguia na era cristã posterior, embora nos tempos das Cruzadas, ali por volta de 1055 a 1205 depois da Era Comum, a terra de Israel fosse chamada de o Reino de Jerusalém. O uso seguinte do termo Palestina ocorreu sob o Império Otomano, que durou ali de 1517 a 1917, quando o título se tornou uma designação geral das terras ao sul da Assíria. Essa não parece ter sido uma designação oficial, já que os otomanos e árabes que viviam na Palestina durante esse período se referiam à sua área como o sul da Assíria. Por exemplo, George Habib Antonius, o principal historiador do nacionalismo árabe, considerou a Palestina como parte da Grande Síria, após o período do governo otomano, que foi ali no período de 1917. O termo Palestina foi usado durante o domínio britânico, que foi de 1920 a 1948. Mas naquela época o nome se referia tanto às terras do atual Estado de Israel, quanto à Jordânia. Depois que a Jordânia se tornou um país independente no ano de 1922, o termo Palestina foi usado para identificar os lugares ocupados tanto por árabes, que eram chamados de árabes palestinos, como por judeus palestinos. Embora antes do estabelecimento do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, a imprensa internacional comumente se referia aos judeus como palestinos e não árabes. Após a independência de Israel, aqueles que viviam dentro das fronteiras reconhecidas como o Estado de Israel eram conhecidos como árabes israelenses ou judeus israelenses, enquanto aqueles que estavam fora desse território ou mantiveram uma identidade nacional, que era a Jordânia, a Síria, Egito e etc. Ou ainda as tribos dos beduínos. Somente após a criação da Organização para a Libertação da Palestina que o termo Palestina passou a ser usado pelos árabes, e mesmo assim representava a terra de Israel que eles pretendiam libertar. O termo palestino então foi adotado por aqueles que não eram cidadãos israelenses e que viviam sob o domínio israelense, Cisjordânia, colinas de Golã e Gaza. Mas agora se tornou a designação aceita por aqueles que se consideram sob ocupação, incluindo cidadãos israelenses e árabes israelenses. Portanto, o uso moderno do termo é político e não histórico, e certamente não é bíblico também. O termo Palestina, no que diz respeito à arqueologia, pode ter sido usado para evitar a ocorrência de viés político. No entanto, esse não é mais o caso, já que, uma vez que existem entidades distintas do Estado de Israel por meio da Autoridade Israelense de Antiguidades e da Autoridade Palestina por meio do Instituto Palestino de Arqueologia na Universidade Birzeit, na Cisjordânia, e também do Departamento de Antiguidades de Gaza. Ademais, muitos estudiosos modernos eles empregam a expressão arqueologia bíblica em oposição à arqueologia sírio-palestina e palestina, a fim de enfatizar sua relação com os estudos relacionados à Bíblia. Quando o foco está em locais dentro do moderno Estado de Israel, incluindo os territórios disputados, as ruínas de antigas vilas e cidades israelitas, isso reflete bem melhor a precisão histórica e arqueológica das Escrituras. Esse foi mais um conteúdo do nosso canal, e se você gosta desse tipo de conteúdo histórico, cultural e arqueológico, se inscreve aqui embaixo e compartilha o nosso conteúdo. Aguardo você no nosso próximo vídeo.